Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, já deixa aberto aí no capítulo 2. Hoje nós veremos a segunda igreja, a carta direcionada à segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Em particular, está aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 8. É uma carta pequena, são simplesmente 4 versículos, 8, 9, 10 e 11. Mas há uma profunda mensagem aos nossos corações. Amados, a série de mensagens, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ela nos apresenta um check-up da parte de Jesus, que é o noivo, que é o Senhor, que é o esposo, que é o dono da igreja. É o Senhor mesmo quem faz aquela avaliação, aquele check-up, e remete a nós desafios, palavras, exortações. E através desse check-up, nós vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a nos transmitir. A proposta da série é que nós possamos responder a essa série de mensagens com arrependimento, que possamos responder com contrição, porque temos uma necessidade de retornarmos a fidelizar a nossa relação com o Senhor, a tornarmos-nos fiéis uma vez mais a Ele, e continua sendo fiel a nós, independentemente das circunstâncias. A série de mensagens no primeiro capítulo nos fez refletir para algumas verdades, algumas poucas verdades. Entre tantas verdades, destaquei a vocês o fato de que Cristo conhece profundamente a igreja. Não há dúvidas de que Cristo conhece o coração de cada um de nós. E, portanto, se Cristo conhece profundamente a sua igreja, pelo fato de que Ele caminha entre a igreja, entre os 7 castiçais de ouro, Ele conhece cada uma de nossas obras. Já que Ele conhece profundamente a sua igreja, nós precisamos nos conscientizar de que não há nada que possamos fazer que possa enganar ao nosso Deus. Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe exatamente o que passa em nossos corações. Mas vimos também que essas 7 cartas direcionadas a 7 igrejas são literais, de fato. As 7 cidades existem ainda até hoje. As igrejas nem tanto. Elas sucumbiram, algumas delas fracassaram. No entanto, essas cartas que foram escritas literalmente a igrejas em particular, também servem para nosso desafio hoje, coletivamente como igreja, mas também individualmente como pessoas. Por quê? Porque a segunda verdade dessas cartas é que as 7 igrejas são um espelho da igreja de Cristo em todos os tempos e em todas as épocas. Todas essas advertências são necessárias. Foram, são e ainda serão necessárias enquanto Cristo não voltar para buscar a sua igreja. E por último vimos que a grande finalidade dessas cartas é um chamado urgente ao arrependimento e ao despertamento. E aí domingo passado nós começamos propriamente a leitura das cartas. Lemos no capítulo 2, nos versículos de 1 a 7, a primeira carta endereçada à igreja de Éfeso. E o que nós aprendemos domingo passado? A primeira verdade que eu lhes transmiti é que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Todo crente precisa avaliar. Porque eu estava estudando essas cartas, eu vou destacar para vocês 2 palavras. A palavra que eu vejo na revelação de Jesus Cristo, à igreja de Éfeso, e a palavra que eu destaquei, que começa com P, é presença. Por quê? Jesus se revela como alguém presente. Lembra, no capítulo 2, no versículo 1, Jesus se revela à igreja de Éfeso como sendo aquele que tem em suas mãos, na sua mão direita principalmente, as 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Então a palavra presença é a palavra que eu queria destacar na revelação de Cristo a Éfeso. Estou presente, hein? A minha presença está aqui entre vocês.
E diante da realidade da presença de Cristo, nós fomos advertidos na carta que ele remete a Éfeso de que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. A começar do líder. Por quê? Porque eu estou na mão do Senhor. A gente sabe que as 7 estrelas simbolizam os 7 líderes, os 7 pastores que dirigiam essas igrejas. Então, já que Cristo está aqui entre nós, eu sou o primeiro que preciso avaliar como é que está a minha vida cristã. Só que não somente o líder tem a responsabilidade. Eu disse que já que ele está presente, e a palavra presença é a revelação de Cristo à igreja de Éfeso, você também, meu irmão, precisa avaliar como é que está a sua vida cristã. Então todos nós precisamos avaliar como está a nossa vida cristã. A segunda verdade, vocês se lembram qual foi? É que eu disse para vocês que ação nenhuma compensa a motivação. Porque o Senhor que está presente, porque presença é a palavra, Ele sabe exatamente qual a motivação do nosso coração. Então, se a tua ação não está com uma motivação correta, de nada adianta. Porque a ação não compensa a motivação. Eu disse para vocês que obras nunca suplantarão a intenção dos nossos corações. Então, jamais se esqueça disso. O nosso serviço, por mais excelente que seja, não compra o favor de Deus. Não compra o favor de Deus. Aí eu disse para vocês uma frase. A doutrina certa, que é a ortodoxia, sem a paixão certa, que é a ortopatia, e sem a prática certa, que é a ortopraxia, constitui uma forma morta de religiosidade. De nada adianta termos a doutrina certa, se não tivermos a motivação certa e a prática certa. Por isso que a segunda conclusão que chegamos é que ação nenhuma compensa a nossa motivação, porque obras nunca, never, suplantarão a intenção do nosso coração. Por isso todo crente precisa voltar ao primeiro amor. Lembra, o que é voltar ao primeiro amor? É paixão certa. Porque Éfeso tinha a ortodoxia, Éfeso tinha a palavra certa. Eles eram fiéis. Foram instruídos, como eu disse a vocês domingo passado, por todas as pessoas que a gente não poderia jamais aqui questionar o seu conhecimento. Apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, Apolo, João, Timóteo. Eles tinham a doutrina certa. Mas o que estava faltando? A prática certa. Sabe por quê? Porque eles perderam a paixão certa. O amor. E sem amor de nada adianta ortodoxia. De nada adianta a palavra. Porque até a palavra machuca e fere, ainda que esteja certa. Então precisamos resgatar e voltar à paixão certa, que nos levará à prática certa. 4 R's nós terminamos o culto. Lembra dos 4 R's? Precisamos primeiro o quê? Recordar. Lembra-te, pois. Depois nós precisamos reconhecer de onde caístes, para que então renunciemos, arrepende-te, para que possamos então recomeçar. E recomeçar é voltar à prática das primeiras obras. Prática correta, movida por uma motivação correta, fundada em uma palavra, em uma doutrina correta. Que assim seja. Essas foram as lições que aprendemos com Éfeso. E hoje aprenderemos com a igreja de Esmirna. Está preparado? Bíblia aberta? Apocalipse 2, versículos 8 a 11. Apocalipse 2, 8 a 11. E ao anjo da igreja em Esmirna. Quem é o anjo da igreja em Esmirna? Quem que é? O líder. Lembra, o anjo é a estrela. É aquele que está na mão direita de Jesus. E todas as cartas são direcionadas e são entregues na mão do líder, do anjo,
do pastor, o que seria hoje em nossos dias. Por isso que eu disse que o pastor também tem que avaliar como é que está a sua vida. Então está aqui: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Da mesma forma que eu encontrei uma palavra, lembra? Eu disse, há uma palavra que vai resumir a forma como Jesus se revela a Éfeso. E qual foi a palavra com um P que eu disse para vocês? Presença. Ele está presente. A palavra com P que eu escolhi agora para definir como é que Jesus se revela à igreja de Esmirna é poder. Poder. Veja como Jesus se revela de uma forma magnífica de expressão de poder. Eu sou o primeiro e o último. O que isso significa? Eterno. Ninguém o criou e ninguém nunca o destruirá. Ele é onipotente, eterno. Deus absoluto. Sou o primeiro e o último. Mas que foi o quê? Morto. E a morte deteve Jesus? A morte acabou com todos os nossos sonhos, é isso? Não. A nossa esperança não está morta. Mas a Bíblia diz que ele foi morto, mas o quê? Reviveu. Poder. Então destaque essa palavra, porque a gente vai olhar o desafio da igreja de Esmirna debaixo do poder daquele que se revela, daquele que fala, daquele que nos desafia. Esse onipotente, todo-poderoso, diz a partir do versículo 9: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Mas aí há, entre parênteses, uma contraposição, um paradoxo. Vocês acham que vocês são pobres, mas Jesus diz: vocês são o quê? Ricos. Irmãos, o Senhor não está interessado na tua riqueza material. Riqueza material não nos torna mais ou menos destacáveis diante do Senhor. Mas o que a gente vai aprender é que esse Deus Todo-Poderoso quer encontrar em você riqueza espiritual. E é isso que agrada a Deus. Mas Ele não somente conhece as tuas obras, tribulação e pobreza, mas também conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. E olha que palavra dura, hein? Mas são sinagoga de quem? De Satanás. Nós vamos descobrir que a igreja sofria perseguição de fora, mas também sofria perseguição de dentro. E veja que esses que se dizem judeus, eu hoje até diria que tem muitos que se dizem cristãos. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não possa fazer parte desses que para o Senhor não passam de sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos? Eu não ouvi. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, é necessário uma rápida introdução, uma contextualização, para que possamos entender a mensagem que foi direcionada à igreja de Esmirna. E nessa contextualização, nessa fase em que eu vou narrar para vocês um pouco de como era a cultura e como era a cidade na época em que essa carta foi escrita, eu queria revelar para vocês que essa cidade existe. Ela não tem mais o nome de Esmirna, mas ela é conhecida como Izmir e fica na Turquia, tá bom? Izmir, na Turquia. Se quiser depois vai lá ver um pouquinho dessa cidade, que hoje ainda é grandiosa, é cidade importantíssima da Turquia. Mas naquela época, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época em que essa carta foi escrita,
Ela era conhecida como a glória da Ásia. Esmirna era destacável por sua arquitetura belíssima, pelo seu porto, de onde vinham mercadorias, e era também uma cidade portuária de transição. Portanto, cidade riquíssima, cidade exuberante, centro do culto ao imperador e a Roma. A cidade de Esmirna havia sido destruída durante conflitos e fora reconstruída. E nessa reconstrução, a cidade de Esmirna passou a ser uma das primeiras cidades em que dedicou um templo para a adoração própria do imperador. A história e os historiadores dizem que Domiciano foi um dos primeiros imperadores a serem adorados na cidade de Esmirna. Então você imagina, é ali onde começa o culto ao imperador, onde a declaração dos habitantes da cidade de que César era o Senhor, era uma declaração que precisaria ser feita em alto e bom som. Era uma cidade que reconhecia no imperador, em César, o Senhor. Vocês imaginam a dificuldade de um cristão viver nessa cidade? Porque para nós só existe um Senhor. E o nosso Senhor tem nome. É Jesus Cristo, amém ou não? A Ele toda a honra e toda a glória. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Como faz para um cristão viver numa cidade onde, para que ele pudesse gozar dos privilégios, ele tivesse que adorar a um homem como sendo o seu Senhor? Então imagina a perseguição que havia aos cristãos. E como se não bastasse, grupos de judeus que faziam parte de sinagogas da cidade, para que pudessem continuar recebendo os benefícios, as benesses de Roma, acabavam caluniando, acabavam maltratando, acabavam muitas vezes entregando os cristãos. É por isso que Cristo não poupa as palavras para esses falsos judeus, falsos religiosos, chamando-os de sinagoga de Satanás. Então percebam que viver em Esmirna não era fácil para um cristão. A igreja vivia sob perseguição política, perseguição religiosa e, consequentemente, perdiam privilégios econômicos. Diante disso, Esmirna vai nos desafiar e nos despertar. Eu vou ler um pensamento que eu aqui escrevi. Esmirna ensina que a verdadeira riqueza e a vitória final da igreja não são medidas pela ausência de problemas ou pela prosperidade material, mas pela fidelidade inabalável a Cristo e principalmente em meio à tribulação. Cristo vai encorajar a igreja de Esmirna a permanecer fiel em meio ao sofrimento. Lembrando que a verdadeira vida não é definida pelas circunstâncias presentes, mas pela vitória eterna prometida aos que perseveram e perseveram por Cristo. Amém ou não? Irmãos, a prova de que somos abençoados para Cristo não é estarmos sem problemas, sem dificuldades e com o bolso cheio de grana. Isso pode ser pregado e ensinado por aí, de que você tem que ser próspero e que se você está passando por uma dificuldade econômica, é problema da tua fé. Que se você está enfrentando dificuldades, enfermidades, tem alguém enfermo aqui? Levanta a mão. Tem alguém enfermo? Tratando de alguma enfermidade? Tem diabético aqui? Levanta a mão. Tem hipertenso aqui? Tem, olha, a mão levantando, hein? Já vi gente levantando uma e duas mãos aqui. Tem gente ansioso aqui? Mais ali, ó, tá vendo? E vamos parar por aí, né? Só bastou para ver, porque eu falo, tem alguém doente? Todo mundo, não, eu não. E tá aí.
Bastaram 3 perguntas. Mas sabe o que muitos dizem por aí? Que isso é falta de fé. E você resolve tudo isso com fé. E que a gente não deve ir ao médico e tem que rejeitar. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai dizer a uma igreja que era perseguida, que sofria dificuldades, que estava passando por crise, que estava passando por perseguição, que estava passando por problemas econômicos, a dizer para eles: vocês são ricos. Exultem e glorifiquem a Deus, porque vocês são ricos. Vocês são fiéis diante de toda essa tribulação. E sabe o que o Senhor espera de você e de mim? Se você está passando por dificuldades, a que você continue sendo fiel ao Senhor. Amém ou não? Seja fiel ao Senhor. Por isso Cristo vai falar à igreja de Esmirna. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E hoje eu quero dar o tema da mensagem o seguinte: quando o Cristo poderoso, onisciente e consolador fala à igreja que sofre. Eu vou destacar 3 atributos do Senhor Jesus na mensagem de hoje. E os 3 atributos que eu gostaria de destacar são esses. Quando o Cristo poderoso. Qual é o primeiro atributo? Poder. Ele é o quê? Poderoso. Mas não somente poderoso, ele é onisciente. Mas ele também é consolador. Amém ou não? O poderoso, o onisciente e o consolador falará aos nossos corações hoje, como falou a igreja de Esmirna. Jesus se revela à sua igreja sofredora através de 3 importantes atributos. Ele é poderoso sobre a morte, ele é plenamente consciente da dor do seu povo e ele é suficiente para consolar, porque ele tem uma promessa, e uma promessa de vida eterna. Então descansemos hoje nos 3 atributos com os quais o Senhor se revelará a Esmirna, mas também se revelará a nós. Irmãos, das 7 igrejas, só tem 2 que não recebem repreensão. Incrível. 2 não recebem repreensão. Uma é Esmirna. Ela vai falar dos falsos judeus que estavam ali, sabe, querendo criar problema, mas que não faziam parte da igreja. Porque ele reconhece que os da igreja eram os ricos espirituais e que resistiam diante dessas calúnias e perseguições. Não vai ter repreensão. As 2 únicas igrejas que não são repreendidas são as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Bom, ao falar com uma igreja esmagada pelas circunstâncias, Cristo se apresenta então em 3 movimentos claros. Ele revela quem ele é, ele revela tudo o que ele sabe, e ele revela tudo aquilo que ele vai prometer para a gente. Então, 3 movimentos claros: o Cristo poderoso, o Cristo onisciente e o Cristo consolador. Vamos começar com o poder? Primeiro ponto da mensagem: o poder daquele que fala. Vamos ver o poder real e expresso naquele que fala? Versículo 8, está com a Bíblia aberta ainda? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último. Se ele é o primeiro e o último, eu repito o que eu já falei na introdução: ele é eterno. E se ele é eterno, ele tem todo o poder. Ninguém o criou e ninguém o destruirá. Se ele é o primeiro e o último, ele foi morto e reviveu. Ou seja, ele está vivo, ele ressuscitou, venceu a morte. E uma igreja que estava oprimida e com medo da morte, é a esses que ele diz: eu que vos escrevo, sou aquele que morreu, mas reviveu. E posso dar-lhes a vocês, se ficarem firmes e perseverarem, a coroa da vida eterna. Ah, irmãos, louvado e bendito seja o Senhor. O poder daquele que fala está claro no versículo 8. Ele é o primeiro e o último, ele é o que esteve morto e reviveu. E Jesus se apresenta como o Cristo ressuscitado, falando a uma igreja ameaçada de morte. O grande pregador batista Spurgeon, uma certa vez disse: a ressurreição de Cristo é o selo de Deus sobre a sua obra de redenção. É a garantia de que a morte não é o fim para aqueles que nele esperam.
Nós podemos ser massacrados, oprimidos, nós podemos ser perseguidos, e cantamos isso aqui hoje. Perseguição nenhuma, nem leões, nem Império Romano pôde parar a igreja do Senhor, amém ou não? E nós seremos perseguidos, talvez você esteja o sendo, por conta de tuas convicções, mas o Senhor Todo-Poderoso revela-se à igreja de Esmina através do poder daquele que fala. A igreja não está à mercê dos poderes políticos, por isso não se preocupe, meu irmão. Pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser centro-esquerda, centro-direita, pode ser centro, pode ser do alto, de baixo, não importa. A igreja não está submetida a poder temporal desse mundo. Poder nenhum vai nos destruir. Nem simplesmente cultura desse mundo. A gente não vai se dobrar à cultura desse mundo. Não precisamos nos dobrar à cultura desse mundo. A cultura não destruirá a igreja do Senhor. E nem sequer poderes espirituais. Esse papo furado de espíritos territoriais, que a gente tem que sair por aí desafiando, que tem maldição que foi plantada aqui, que tem maldição na sua família. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Deus Eterno, o que morreu mas reviveu, é aquele que diz: eu estou contigo, amém ou não? Ele quebrou toda e qualquer maldição sobre nossas vidas, a maior delas, a do pecado. Por isso que o medo perde a sua força quando nós lembramos quem é que governa o fim da história. E quem é que governa o fim da história? É Cristo. Todos os poderes temporais dessa vida ou espirituais se dobram diante do poder do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que se revela à igreja de Esmirna. Então, meu amado, descanse. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas a igreja que pode ser fraca aos olhos do mundo, é uma igreja forte, porque serve a um Senhor que é invencível, a um Deus que é todo-poderoso. Por isso, em tempos de incerteza e medo do futuro, você está com medo do que vai acontecer? Você está com medo dos próximos passos? Você está com medo da economia? Você está com medo de eleições? Você está com medo de que mais? Você está com medo de espíritos? Você é daquele que passa na frente do cemitério, se tiver claro, porque se tiver à noite eu não passo, mas nem olho para o lado do cemitério. Meu Deus, eu não passo naquele muro branco ali daquele cemitério, naquela Alameda dos Bandeirantes, mas nem que me tuço, eu não passo ali não consigo olhar para dentro. Tem gente que fica apavorado. Você fica com medo de macumba? Você fica com medo de trabalho? Você fica com medo dessas forças espirituais? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém ou não? Não tem poder desse mundo que possa nos destruir. Diante das crises que parecem matar os nossos sonhos ou tirar a nossa paz, o poder de Jesus nos lembra que Ele tem a palavra final sobre a vida, a morte e sobre todas as circunstâncias. Por isso, o poder daquele que fala se destaca no versículo de número 8. Mas eu disse para vocês que são 3 movimentos de Jesus se revelando à igreja de Esmirna. Não temas ao imperador, não temas a sinagoga de Satanás, não temas a crise econômica, não temas. Eu que vos falo, sou aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas reviveu. Então o Senhor está dizendo: descansa, meu amado irmão. O Deus a quem nós servimos e o Cristo que morreu por nós é o Todo-Poderoso. Então descansemos no poder daquele que fala. Mas em segundo lugar, a ciência daquele que fala. E por ciência, entenda, conhecimento. Eu tenho a ciência disso, eu tenho o conhecimento disso. A ciência daquele que fala, que é o noivo, é o Senhor Jesus, está no versículo 9. Veja o que diz o versículo 9. Eu conheço as tuas obras. Ele tem ciência das nossas obras. Ele sabe exatamente tudo que você fez hoje. Talvez até você esqueceu alguma das coisas que tenha feito, mas Ele sabe de tudo. Conheço as tuas obras. Mas não conheço simplesmente as tuas obras. Conheço também a tua o quê? Tribulação. Mas conheço também a tua pobreza. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades.
Eu não vou pedir para você dizer que está com dificuldade financeira, não, tá bom? Mas você sabe se você está. A conta está no azul ou está no vermelho? Já chegou aquela cartinha que você gosta de abrir ela? E está sendo encaminhado lá para o cartório de protesto. Eu não sei como é que está a sua vida econômica, mas eu sei que essa igreja estava sofrendo problemas. E eles se achavam pobres. Mas o Senhor disse para eles: vocês são ricos. Mas o Senhor também conhece não simplesmente a perseguição, a tribulação, a pobreza, mas também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O verbo grego utilizado aqui por conheço é um verbo que é mais do que dizer que ele tem um conhecimento no fato de entendimento superficial. Mas esse verbo conheço indica intimidade, conhecimento íntimo, profundo e pessoal, que transcende simplesmente a informação. Talvez você diga: eu conheço o pastor. Conheço sim, eu sei onde ele mora, eu sei quantos anos ele tem, mas isso é um conhecimento de informação a meu respeito. Mas o Senhor sabe mais do que as informações a nosso respeito. Ele sabe mais do que o número do teu CPF. Ele sabe o que passa aí dentro do seu coração. Ele sabe exatamente as nossas ações, as nossas omissões, mas também tudo aquilo que a gente tem deixado de fazer por conta do nosso desprezo a abraçarmos a vida cristã que nós deveríamos abraçar da forma como Ele gostaria que nós fizéssemos. Amado, Cristo vê a realidade completa. Ele conhece você na tua angústia pessoal agora. Ele sonda o teu coração. Ele sabe da tua angústia. Ele sabe das tribulações que você tem atravessado. Ele sabe das calúnias que você tem enfrentado. Ele sabe da tua dificuldade financeira. Ele sabe do teu problema particular. Tudo a nosso respeito. Por isso, eu quero hoje te destacar o que a gente chama do paradoxo da riqueza. Quando você olhar para dentro de você e se ver limitado por conta de todos esses problemas, não se ache pobre. Se ache rico se você estiver firme diante do Senhor, apesar das dificuldades. Fica firme no Senhor. Não desfaleça. Não entregue os pontos. Não despreze o seu Senhor. A igreja de Esmirna permaneceu firme, apesar dos pesares. E esse paradoxo da riqueza é: tu não precisa ser rico aos olhos do mundo. Tu só precisa ser fiel a Cristo. E é isso que Ele quer. Amém ou não? Fidelidade acima de tudo. Calvino já havia dito no passado que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E o seu olhar de aprovação compensa todo o desprezo do mundo. Podemos ser desprezados pelo mundo, mas se aprovados por Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Eu não preciso da aprovação do mundo, eu preciso da aprovação de Deus. Amém ou não? É assim. Cristo conhece as pressões enfrentadas pela igreja fiel hoje. Cristo conhece o valor da igreja, que não é definido por prosperidade externa. Lembra mais uma vez, não é pela prata e nem pelo ouro que nós somos reconhecidos como uma igreja próspera, mas pela fidelidade que nós temos para com o Senhor. E a fidelidade, mesmo em meio à rejeição, é riqueza aos olhos de Deus. Na nossa realidade, nós podemos nos sentir invisíveis, injustiçados, pequenos. Mas diante de Deus, se somos fiéis a Ele, Ele nos enxerga como ricos. A ciência de Jesus, portanto, nos conforta. Eu posso ser desprezado pelo mundo, eu posso ser desprezado pelas pessoas. Mas se o Senhor conhece
e o Senhor me aprova, eu não preciso da aprovação do mundo. Por isso a ciência, o conhecimento de Jesus é o que deve nos confortar. Ele sabe a verdade sobre nós mesmos, quando o mundo talvez se levante contra nós. Ou pior ainda, quando os falsos irmãos, sinagoga de Satanás, nos caluniam, nos diminuem ou se levantam contra nós. Descansa, meu irmão. O Senhor sabe e sonda o teu coração. Não se deixe levar pelo que os outros dizem, mas se deixe levar pelo que Deus diz de você. Esmirna nos desafia de que a igreja nunca sofrerá sozinha, mas ela sofre sob o olhar atento do seu Senhor. E a pergunta é: tu és rico diante de Deus? Hoje você pode dizer: eu sou rico diante de Deus, porque nada nesse mundo, nem pressão externa, nem cultura desse mundo, nem perseguição desse mundo, nem qualquer calúnia desse mundo, nem poder econômico desse mundo, vai tirar do meu coração a fé que eu tenho em Cristo? Se tu está disposto a ser fiel, acima de tudo e de todos, tu és rico diante do Senhor. A igreja atual precisa resgatar a coragem, irmãos, a coragem de sermos fiéis, mesmo que isso custe o nosso status, mesmo que isso custe a nossa calmaria, mesmo que isso custe o nosso conforto financeiro. Quando eu abro mão de um trabalho, quando eu abro mão, seja de amizades, quando eu abro mão de um status de vida para ser fiel ao Senhor, irmãos, nada disso nos fará falta. Então a igreja do Senhor Jesus precisa estar preparada para isso. Irmãos, governos podem se levantar futuramente. Para tal como a igreja de Esmirna foi perseguida, nós também sermos. Você está preparado? Ou teu cristianismo é o cristianismo de conveniência? Você está preparado para sofrer a perseguição? Você está preparado para sofrer oposição dentro do teu trabalho? Você está preparado para sofrer oposição, quem sabe, dentro da tua própria família? O nosso cristianismo é de conveniência enquanto está indo tudo bem? Enquanto a minha situação financeira está ok? Enquanto as amizades estão bombando? Enquanto os likes estão vindo? E quando a vida virar de cabeça para baixo, você está preparado? Você está preparado para quando as coisas começarem a não dar tão certo assim? Ou teu cristianismo é só de conveniência? Hoje o Senhor está nos ensinando na carta que escreve a Esmirna. Sabe por que ela não recebe repreensão? Porque ela ficou fiel ao Senhor, apesar das dificuldades. Você está disposto a ficar fiel ao Senhor? Amém ou não? Fidelidade acima de tudo? Amém ou não? É assim. O que nos conforta, irmão, é o poder daquele que fala. Mas mais ainda, a ciência daquele que fala. Porque eu não estou preocupado com o que os outros falam, estou preocupado com o que Cristo fala de nós. E é isso que é o mais importante. É sermos aprovados, não pelo mundo, mas sermos aprovados por Deus. Terceiro, não somente o poder daquele que fala, não somente a ciência daquele que fala, mas o consolo daquele que fala. E o consolo está no versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a verdadeira riqueza e a vitória final da igreja não serão medidas pela ausência de problemas ou prosperidade material. Mais uma vez eu repito, a verdadeira riqueza e vitória final da igreja é medida pela fidelidade inabalável a Cristo em meio à tribulação. Ser rico diante do Senhor é estar disposto a ficar fiel a Ele, independentemente das circunstâncias.
E o consolo de Cristo não vem por dizer, eu vou livrar vocês das tribulações. O consolo e o conforto de Cristo não vem por dizer, nada vai os abalar. Mas o consolo e o conforto de Cristo vem pela presença do cristão no meio da tribulação. O conforto não vem nos livrando da tribulação, mas o conforto e o consolo vêm no meio da tribulação. Eu sei que é clichê e várias vezes nós já dissemos isso. O Senhor não vai te livrar da cova dos leões, mas eu tenho certeza que lá no meio da cova dos leões o Senhor estará presente com você. O Senhor não vai te livrar de muitas vezes passar pela fornalha, mas eu tenho certeza absoluta que lá no meio da fornalha o Senhor estará com você. O Senhor não vai te livrar muitas vezes de estar no meio do mar revolto, em um momento em que você talvez até tenha caminhado vitorioso por sobre as águas, mas o Senhor, eu te garanto, estará presente contigo quando você vacilar e se afogar e estiver ali submergindo, mas clamar ao Senhor. Ele estará presente para te segurar pela mão e te restaurar. Esse é o nosso Senhor. O consolo não está em nos livrar da tribulação, mas o conforto e o consolo está em permitir a tribulação, para que lá nós descubramos o quão poderoso, o quão onisciente e o quanto Ele pode nos consolar em meio às dificuldades. Por isso que a advertência de Jesus vem com graça. E o que é graça? Um favor que a gente não merece. E esse favor vem exatamente no versículo de número 10. Ele começa dizendo, nada temas. Nada temas. Opa, que legal, eu não vou temer porque o Senhor vai me livrar, né? Eu não vou passar por dificuldade, é isso? Eu não vou ter enfermidade, é isso? Eu vou ter emprego e salário bom, é isso, Senhor? Eu não devo temer porque o Senhor vai me livrar de todas as minhas dificuldades? Não. O Senhor está nos advertindo, nada temas, porque eu sou o poderoso, lembra? Ponto 1, o poder do que fala. Nada temas porque eu sou onisciente, eu conheço as tuas obras. E nada temas porque eu estou disposto a te consolar em meio à tribulação. Nada temas. Mas ele define os limites. Ele diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Você vai padecer. Irmão, não estou aqui hoje para te dizer que você vai ficar livre de todos os teus problemas hoje. Você vai padecer. Você vai ter dificuldade. E talvez você esteja tendo. Você vai passar por problemas como eu passo e como todos nós passamos. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Onisciente, está trazendo um consolo hoje para o teu coração, dizendo, nada temas. Eu sei, eu conheço, eu sei exatamente o que você está passando. Mas Ele estabelece limites. Embora o sofrimento seja real, Ele nos dá uma esperança de que esse sofrimento não será eterno. É delimitado. Não interpreta os 10 dias como sendo literal, mas interpreta como um período de tempo. O Senhor está dizendo, nada temas das coisas que hás de padecer. Vocês vão sofrer, mas o sofrimento é delimitado. A tribulação tem um tempo determinado. E aqui ele diz, são 10 dias. Os 10 dias, eu não sei dizer para você quanto vai ser os seus 10 dias. Eu não sei quanto é os 10 dias para mim. Mas eu só sei te dizer o seguinte, fica firme, meu irmão. Porque o Senhor está dizendo, não temas, vocês vão sofrer. Mas há um limite para esse sofrimento. É por isso que na 1 de Coríntios 10, 13 está escrito, não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês possam suportar, porque juntamente com a tentação Ele dará também o escape, para que possais suportar. Não entrega os pontos. Hoje talvez você veio aqui à noite para ouvir o pastor te dizer, nas palavras que Cristo disse à igreja de Esmirna, não temas.
Eu sei, eu conheço o que você está passando. Eu sei, eu tenho ciência. Mas não temas, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que morreu, mas não ficou morto e ressuscitou. Tem um tempo determinado, não se entrega, não desfalece, não joga toalha, mas fica firme. E ele faz o chamado maior: ser fiel até a morte. Hoje o Senhor está dizendo para você: seja fiel, meu irmão. Seja fiel, minha irmã. Seja fiel ao Senhor. Não desfaleça. Hoje você veio aqui para ouvir eu te dizer: continua fiel. Não vire as costas para o teu Deus. Seja fiel. E seja fiel, se necessário for, até a morte. Sabe por quê? Porque Ele garante a recompensa. Eu te darei a coroa da vida. Amém ou não? A coroa da vida não é um prêmio temporal. A cidade de Esmirna era reconhecida também como uma das cidades onde as disputas esportivas ocorriam. Tal como Atenas e tantas outras cidades, Esmirna também tinha os seus Jogos Olímpicos. E você sabe que o grande prêmio para o vitorioso numa corrida, numa atividade daquelas esportivas, era receber a sua coroa de louros. A coroa de louros murchava, era perecível, durava um tempo. Mas a coroa que Jesus promete para você, pela fidelidade a Ele, é uma coroa que ninguém tira da gente. É a coroa da vida, amém? Não é coroa de louros, mas é coroa, símbolo da vida eterna e da vitória final. Eu quero jogar mais um último pensamento antes de irmos para a conclusão. A igreja de Esmirna nos ensina que fidelidade a Cristo pode custar tudo. Ser fiel a Cristo, eu já te advirto. Nós ainda hoje, irmãos, somos sossegados, tranquilos. Ninguém hoje te tira privilégio nenhum por ser cristão. Nós exercemos a nossa fé sem dificuldades nesse nosso país. Mas tem irmãos hoje nossos pagando com a própria vida. Mas eu quero te dizer que a igreja de Esmirna nos ensina que fidelidade a Cristo pode custar tudo. Talvez vai custar o teu emprego, talvez vai custar teus familiares, talvez vai custar tuas amizades, talvez vai custar tuas influências. A fidelidade a Cristo pode custar tudo, pode tirar tudo da gente. Mas tem uma coisa que não tira. É a vida eterna em Cristo Jesus, amém ou não? Nada desse mundo tirará de nós a vida eterna. O consolo cristão não está na ausência de tribulações, mas na certeza da vitória final. A esperança da vida eterna fortalece a perseverança que você precisa ter no presente. O medo da morte é vencido pela promessa da ressurreição, porque a fidelidade no sofrimento é sustentada pela certeza da recompensa eterna. Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte: a cruz não é o fim da jornada para o cristão, mas a cruz é apenas a porta pela qual se passa para entrarmos na vida eterna. Eu concluo dizendo que para a igreja de Esmirna, pressionada por todos os lados, Cristo se revela como quer se revelar hoje a IBEG, dizendo o seguinte: descansem, meus filhos, meu poder te sustenta e protege, minha ciência te vê e te valida, e meu consolo te sustenta. E o meu consolo te basta. A mensagem em Esmirna é um convite a trocar o medo pela fidelidade. Pois aquele que esteve morto e reviveu, o primeiro e o último,
o que vive eternamente, garante que a última palavra não será de pobreza, de calúnia, de morte, de perseguição. Mas a última palavra que sai da boca do Eterno é vida eterna. Amém? Vida eterna. E o versículo 11 nos garante isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque o que vence tem a vida eterna. Eu posso falar a você que tem certeza e garantia da vida eterna, amém ou não? Vai ficar firme e fiel apesar de tudo ou não? Ou vai entregar os seus pontos? Ah, amados irmãos, que possamos ser uma igreja que vai preferir a pobreza rica de Cristo do que a riqueza pobre do mundo. Eibeg, e quando eu digo Eibeg, eu digo esse que vos fala, e cada um de vocês possam escolher a pobreza rica de Cristo do que a riqueza pobre desse mundo. Nós não somos pobres, mas nós somos ricos, porque nós temos a garantia da vida eterna em Jesus. Fecha seus olhos.